Terceiro conto que eu li do Machado de Assis, mais um conto bacanérrimo aí dele, por sinal. Mais um conto para nós conversarmos e divagarmos aqui no canal. Eu estou falando do conto chamado A Mulher de Preto. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixa o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal. Agora, sem muita enrolação, vamos direto ao vídeo. O terceiro conto, como eu falei para vocês, este é o terceiro conto que eu li do Machado de Assis. Até o momento, foi o conto mais curto, pelo que eu percebi. Eu li este conto em cerca de 20, 30 minutos. Este conto ele se encontra na coletânea de contos chamada Contos Fluminenses. Ele se chama A Mulher de Preto. Apesar do conto ter este nome, A Mulher de Preto, o personagem principal é um homem e ele se chama Estevão Soares. O Estevão Soares é um jovem médico, um médico idealista que tem seus planos e quer ali trilhar, construir várias coisas e seguir os seus planos. Com relação ao amor, ele é um pouco cético. Não que ele não acredite no amor. O problema é que ele tem como parâmetro o amor que os seus pais sentiam um pelo outro antes deles morrerem. Um amor que era muito verdadeiro, muito puro, um amor que era difícil encontrar. Então, o Estevão Soares imagina aquele amor que os pais dele sentiam um pelo outro e faz um comparativo. E assim ele não consegue encontrar ninguém para amar ou para se apaixonar. E aparentemente ele também nem sente muita falta disso, ele vai levando a vida dele sem pensar nisso no momento. E, continuando o conto aqui, o Estevão Soares está ali vivendo a vida dele e quando de repente aparece um amigo inesperado. Na realidade ele faz uma nova amizade inesperada. Ele faz a amizade com um homem chamado Menezes. Esse Menezes é um deputado, o conhecido deputado Menezes. Então, o Estevão Soares faz uma amizade com ele e essa amizade começa a crescer e a evoluir muito rápido. O deputado Menezes chama o Estevão para frequentar a casa dele e o Estevão também chama o Menezes para frequentar a casa dele. Então, um vai na casa do outro, cada um ali sempre procurando o outro, sempre estão frequentando os eventos sociais ali juntos. E num desses eventos sociais, eles vão num teatro. E lá eles estão assistindo uma peça, e todos muito atentos assistindo a peça, e o Estevão Soares nota que tem uma mulher de preto do outro lado, lá longe, assim, olhando para o deputado Menezes. E ela olha para o deputado Menezes e disfarça. Olha e disfarça. Olha e disfarça. E isso chama a atenção ali do Estevão. Então o Estevão fica, o que será que essa mulher tanto olha para o deputado Menezes, né? Após a peça de teatro acabar, o Estevão ele vai ali e indaga o deputado Menezes. Olha, aquela mulher estava te olhando toda hora, por que será que ela estava te olhando? O que aconteceu? O deputado Menezes dá de ombros, simplesmente não explica, deixa aquela história morrendo ali e fala, isso não é nada, deve ser imaginação sua. Então, a vida continua, o Estevão continua vivendo a vida dele, o deputado Menezes também, e o Estevão, num outro dia, ele resolve ir numa outra festa. Nesta festa, o deputado Menezes não está presente. Então, o Estevão vai nessa festa e está aproveitando. E quando de repente ele vê uma mulher muito, mas muito bonita, muito aparente, que chama a atenção do Estevão. Apesar do Estevão não reparar nessas coisas, mas desta vez a mulher chamou a atenção dele. E ele começa a conversar com essa mulher e papo vai, papo vem. Se eu não me engano, eles dançam juntos e mantêm um contato. Ela chega a dizer até onde ela mora, a rua onde ela mora, tudo. E o Estevão sai dessa festa e ele sai dessa festa pensando nessa mulher. Neste momento, nós não podemos dizer que o Estevão estava totalmente apaixonado por ela, ou que ele estava morrendo de amores por ela, mas podemos dizer que o coração dele batia de uma forma diferente. E assim, o Estevão Soares fica pensando nessa mulher e dorme pensando e acorda pensando nela. E aí talvez você comece a perceber que talvez o Estevão aí finalmente tenha encontrado alguém que ele gosta, né? Alguém que ele se apaixone, alguém que chamou a atenção dele. Ele está andando na rua um dia e ele se dá conta que ele está passando na rua desta mulher. Se eu não disse para você o nome dessa mulher ainda, essa mulher se chama Madalena. Então ele está passando pela rua da Madalena,
Só que ela disse a rua onde morava, mas não disse o número. Então ele não sabe, ele fica meio que atordoado com isso, porque ele queria saber onde ela morava. Então ele vê um outro homem que ele acredita estar indo na casa da Madalena e meio que ele segue este homem. E ele segue e lá ele descobre onde a Madalena mora. E assim ele cria um pretexto, alguns pretextos para se aproximar da Madalena e conversar com ela. E ele conversa com ela e a Madalena chega até a convidá-lo para ir na casa dela, tomar um café, tomar um chá, fazer uma ceia, jantar, quem sabe. Mas então ela chama ele e ele acaba indo num desses dias. E num desses dias ele começa a conversar com a Madalena na casa dela e a Madalena revela para ele, ó, eu não sou solteira, eu sou viúva, eu tenho um filho, o meu marido já morreu, e ela explica as coisas para ele, mas nada disso abala o amor que o Estevão tem, ele não leva nada disso em consideração, pelo contrário, ele continua gostando e aparentemente está se apaixonando muito pela viúva Madalena. Então, passa-se um tempo e você vai ver que de fato ele está desenvolvendo esse amor, né? Tem até uma cena bem emblemática ali, que é uma cena onde o filho da Madalena está saindo e ele vai se despedir da mãe e a mãe dá um beijo na testa dele. E o filho dela vai se despedir do Estevão, que está conversando com ela, e o Estevão dá um beijo na testa do menino, no mesmo local onde a Madalena beijou a testa do menino. Ou seja, ela é bem emblemática, demonstra mesmo o sentimento do Estevão por parte da Madalena. Então, você já começa a ficar assim, né? Tá percebendo, o Estevão está gostando muito dela, está se apaixonando, né? Agora, o problema é o seguinte, né? O Estevão gosta dela, só que o Estevão precisa expressar isso em palavras, dizer isso para ela, talvez propor um noivado, um casamento, não sei. E daí ele sai da casa dela um dia e está indo para casa e está pensando, como é que eu vou fazer para mostrar para ela o meu sentimento? E ele pensa, pensa, já sei, vou escrever uma carta. Vou colocar toda a eloquência do meu amor nas palavras dessa carta. Vou mostrar para ela o meu sentimento com toda a vivacidade através das palavras. E ele escreve essa carta, daí passa um tempo, ele lê essa carta, relê essa carta e acaba rasgando a carta, porque ele pensa assim, não, aqui nesta carta não está mostrando toda a eloquência do meu amor, não está mostrando toda a vivacidade do que eu sinto por ela. E ele acaba meio que entrando em parafuso, porque daí ele deixa de ir na casa dela, começa a não ir mais, porque ele não sabe como expressar esse amor, ele já está a ponto de desistir desse amor. Inclusive, ele está tão concentrado nesse amor que ele não sabe o que fazer, que ele deixou até de frequentar a casa do amigo do deputado Menezes lá, mas o deputado Menezes entende o que acontece, né? Entende, não, eu sei que você está apaixonado, um verdadeiro amigo entende as paixões do outro amigo. Então, o Estevão Soares, voltando a falar do assunto da carta, ele rasgou essa carta e não sabe como, e está pensando como que ele vai fazer, ele já está pensando até em desistir de se aproximar da Madalena por não conseguir expressar esse amor. Só que, num desses dias, ele recebe uma carta da Madalena, e a Madalena indaga ele, por que você parou de vir aqui em casa? Ele tinha parado de ir porque ele não conseguia expressar esse amor e não sabia mais o que fazer, né? Então fazia alguns dias que ele não frequentava a casa da Madalena. E ela pergunta nesta carta, por que você não vem mais aqui? Faz tempo que você não vem, eu estou preocupado com você. Vem aqui o mais rápido possível, que eu preciso lhe pedir um favor, eu preciso lhe falar uma coisa. E o Estevão pega aquela carta, lê aquela carta e parte em rumo da casa da Madalena. E no caminho, ele está já indo para a casa da Madalena e pensando, bom, eu vou chegar lá, e eu não vou nem deixar ela falar. Eu mesmo já vou chegar falando já o que eu sinto por ela. Vou criar coragem, vou ser um homem corajoso e vou expressar todo o meu amor por ela. Já vou chegar lá e dizer tudo de uma vez, né? E ele chega na casa dela, só que ao invés dele falar, é a Madalena quem fala primeiro. E a Madalena começa a falar e ela revela alguns segredos agora. Alguns segredos que vocês vão ver que para o Estevão não serão assim muito felizes, segredos muito bons. A Madalena conta para o Estevão, primeiramente, que a primeira vez que ela viu o Estevão não foi na festa, e sim no teatro. Ela era aquela mulher de preto que estava no teatro. E ela também revela para o Estevão que ela não é viúva, e sim que ela é casada, que o marido dela ainda está vivo, e que o marido dela é o deputado Menezes. E daí agora é uma revelação pesada para o Estevão, né? Você consegue imaginar o que o Estevão sentiu agora, né? Como que ficou o coração dele, né? Estevão absorve isso e pensa,
E agora, né? Bom, um choque para ele, né? Então ela revela que o deputado Menezes é o marido dela. E ela também revela que ela se aproximou do Estevão Soares para poder pedir para o Estevão interceder por ela junto ao deputado Menezes e assim fazer os dois ficarem juntos novamente, né? Então Estevão Soares escuta tudo isso, todos esses segredos de uma vez só e fica atônito, né? Quem já sofreu de amores no coração sabe como ele ficou, né? Ele, um jovem, primeira paixão, e acontece isso com ele, né? Então, ele escuta tudo, escuta o pedido dela e ele fala: bom, eu vou, né? Eu vou falar com o deputado Menezes e vou tentar te ajudar. Ele vai para casa, primeiramente, passar aquela primeira noite, sentir tudo aquilo que ele está sentindo, né? Todo aquele desatino do coração, o coração que agora erra as batidas. E depois ele vai até o deputado Menezes e explica toda a situação para o deputado Menezes. O deputado Menezes se faz de difícil num começo muito breve ali, um momento muito breve, porém ele entende e ele vai até o deputado Menezes vai até a Madalena e conversa com a Madalena. Eu esqueci de dizer para vocês aqui, mas o deputado Menezes havia terminado com a Madalena porque ele suspeitava de uma traição por parte da Madalena. Só que agora que a Madalena voltou para conversar com o deputado Menezes, ela já tinha todas as provas para provar que ela não tinha traído o deputado Menezes. E é por isso, e é isso que ela pede. Ela pede para o Estevão explicar ao deputado Menezes que ela não o traiu. Então, como eu falei para vocês, o Estevão Soares foi, conversou com o deputado Menezes procurou a Madalena e a Madalena explicou toda a questão da suposta traição que não ocorreu, explicou todos os fatos para o deputado Menezes e o deputado Menezes acabou entendendo e a Madalena e o deputado Menezes acabam ficando juntos no final deste conto. Então, o Estevão Soares, como um bom amigo de ambas as partes, ele não contou nada para o deputado Menezes, né? O deputado Menezes sabia que ele estava atrás de uma mulher, que ele estava apaixonado, porém o Estevão Soares nunca chegou a dizer para o deputado Menezes quem era essa mulher e o deputado Menezes nunca vai ficar sabendo. Então ele coloca a amizade dele na frente do amor, né? O deputado Menezes fica junto com a Madalena no final, que nem eu falei para vocês, e o Estevão Soares, como pretexto para evitar contato com o deputado Menezes e com a Madalena, ele fala que tem uma viagem que surgiu repentinamente que ele tem que fazer para Minas Gerais. Então ele vai para Minas Gerais e se distancia um pouco destes dois para poder tentar curar o seu coração, né? E este é o conto, tá? É um conto assim que você vai ver que para o nosso protagonista, para o nosso personagem principal chamado Estevão Soares, é um conto um pouco triste, bem triste na realidade, né? Mas uns pontos a se ressaltarem aqui, o primeiro é o ponto aqui de que o Estevão Soares, né, como vocês viram, ele realmente coloca a amizade que ele tem com o deputado Menezes, e também porque ele sabia que a Madalena gosta do deputado Menezes e não dele, e ele acaba desistindo desse amor, né? Então ele coloca a amizade na frente do amor. E a segunda observação aqui é com relação à Madalena, né? Porque a Madalena fica ali claramente evidente que ela sabia que o Estevão Soares estava gostando dela. E mesmo assim ela meio que usa o Estevão Soares para chegar até o deputado Menezes, né? Ou seja, ela dá uma manipulada no Estevão Soares, né? Será que ela não levou em consideração o amor que o Estevão Soares estava sentindo por ela? O que ele estava sentindo? Ah, mas tem como ela ter dúvida se ele gostava dela ou não? Não tem como, porque aquela cena em que o Estevão Soares beija o filho dela na testa, no mesmo lugar onde ela havia beijado, é uma cena muito emblemática. Deixa claro aí que o Estevão Soares gosta dela. O Estevão Soares estava quase adotando um filho que não era seu, pelo amor que ele sentia pela Madalena. Então, fica aí essa questão, né? Será que, o que vocês acham? A Madalena manipulou ele, ou ela não teve sentimento, ou ela simplesmente não pensou nos sentimentos do Estevão Soares? Eu achei bem triste essa parte, achei assim que é um sentimento que o Estevão Soares teve que engolir ali, e mesmo assim ele foi muito amigo do deputado Menezes e contou ao deputado Menezes para ajudar ele nesta questão, né? Então, agora, terminado aqui o conto, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse conto? Se vocês já leram, deixa para mim aí nos comentários, tá?
Os comentários de vocês aí são muito importantes para o canal crescer. Eu sei que você assiste e fica com preguiça de comentar, mas comenta. Comenta, nem que se coloque só um joinha, coloque um emoji, qualquer comentário ajuda este canal a crescer e faz esse vídeo ser entregue para mais pessoas, tá? É difícil ficar fazendo vídeos aqui e dar poucas visualizações, daí isso com o tempo vai desanimando a produção de vídeo. E também, se você gostou do canal, se inscreve no canal e deixa o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal crescer, tá? E por último, deixa eu pedir para vocês, naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo deste canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês, tá? Essa visualização a mais faz muita diferença. Quem sabe assim, nós podemos chegar ao primeiro vídeo com 1000 visualizações. Que eu ainda não tive nenhum vídeo com 1000 visualizações. Mas eu sei que ainda vou ter, tá? Eu sei que ainda vai acontecer isso, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.